Vamos orar? Pai, nós chegamos diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e queremos, Deus, agradecer pelo seu grande amor, pela maneira como o Senhor nos amou, e se entregando e dando o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Por causa desse sacrifício, Pai, cada um de nós somos sarados, cada um de nós temos acesso ao Senhor, e nisto, Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, queremos te louvar, queremos te adorar, e é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. O tema desta manhã é a crucificação de Jesus. E eu saúdo a cada um de vocês com a paz, com a graça e com o amor de Cristo. Amém? Isaías 53, no versículo 5, ele diz o seguinte: ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, versículo 6, diz o seguinte: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu não sei, toda vez que eu participo da ceia, me traz a memória desse sacrifício de Cristo. Eu não sei o que você pensa, qual é a sua reação no momento em que você está participando da ceia do Senhor. Mas eu creio que era para trazer à memória aquilo que Ele fez por cada um de nós. E nós podemos ver que o que Jesus passou, a crucificação, ela foi brutal, ela foi bárbara, cruel e desumana. A crucificação de Jesus, ela foi algo terrível, algo que não era para Jesus, porque a cruz era reservada a escravos, estrangeiros, revolucionários e os mais vis criminosos, as pessoas, aquelas criminosos mais horríveis que eram destinadas à cruz. Os persas, eles inventaram duas maneiras de aterrorizar os seus adversários. Um era estacar os seus adversários e colocar de um lado e de outro nas estradas, para que quando as pessoas vissem, elas ficavam aterrorizadas. E a outra era a crucificação. Eles colocavam essas pessoas, seus inimigos, na estrada, para que eles pudessem ver. E nós podemos ver que a crucificação, ela não era apenas para que pegar aquela pessoa e matar, não. Ela era acompanhada de um açoite, e esse açoite era algo brutal. Aquele chicote tinha pedaços de lâminas, pedaços de ossos, e quando ele batia na costa da pessoa, arrancava pedaços. Mas não era para matar. Ela produzia vergões enormes, chicotadas profundas, e deixava o corpo inchado, e geralmente os olhos e os dentes também eram golpeados. Alguns homens, eles até morriam ao serem açoitados. As pessoas que eram mais fraquinhas, não aguentavam um açoite.
Todavia, essa era apenas uma preliminar. Não visava a execução. Não era o objetivo, aqueles açoites, matar as pessoas. A morte, a crucificação, ela despia o indivíduo de sua dignidade humana. Era algo terrível, era algo que nenhum de nós gostaríamos de passar. Eu conversando com o irmão, nós oramos durante a semana, e ele falou para mim, olha, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo, pavor, de como eu poderia morrer. Eu tenho medo de ficar sofrendo. Irmãos, aquilo ali era para mim e para você. O que Jesus passou não era para ele, é para mim e para você, que somos pecadores, que erramos. O que ele passou foi justamente para nos alcançar. E eu e você, nós somos alcançados por este amor. E basicamente, a crucificação era usada para matar a pessoa, mantendo-a viva, tanto quanto fosse possível. A pessoa não ia morrer naquele momento, mas ela iria o quê? Ficar sentindo dor. Ela ia ficar angustiando. E a crucificação, ela tinha esse propósito. O indivíduo era deixado nu, indefeso e sujeito a todo enquanto é tipo de abuso. Ali aquela pessoa, ela era ridicularizada. E apesar de toda a dor, um homem podia sobreviver dias numa cruz. Dias. E a maioria daquelas pessoas que iam para a cruz, como aqueles 2 ladrões, eles poderiam o quê? Sobreviver até 3 dias. 3 dias que não teria fim, de angústia, de sofrimento, pedindo para morrer, e não iria conseguir, porque nem ele estava indefeso para gritar, não podia gritar, não tinha força para gritar. E tudo isso não era para Jesus, era por minha causa e por sua causa. Tudo isto não era para o Filho de Deus, mas era por minha causa e por sua causa. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: que Cristo, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, ou seja, da vergonha, de tudo aquilo que ele passou. Por quê? Por amor. Grande amor de Deus. E nós podemos ver que foi o maior sofrimento de Jesus. Ele foi físico, ele foi emocional, mas ele também foi espiritual. Porque ele estava levando o meu e o seu pecado, a minha e as suas transgressões, a minha e as suas iniquidades. Naquele momento, estava sobre Jesus, ali naquela cruz. Nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos ignorar o fato de que Jesus morreu para nos resgatar
dessa maldição. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, fala: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós precisamos levar isto em consideração. O que significa a crucificação de Jesus para nós hoje? O que significa a crucificação de Cristo para você hoje? O que ela representa? Como que você vê? Irmãos, existe uma realidade que se chama céu, vida eterna com Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 em diante, fala a respeito dessa realidade. Mas existe uma outra realidade também, que é o tormento eterno, a morte espiritual, a separação do homem, da alma do homem de Deus. E quando chegar ali, aquela pessoa, ela não vai ter descanso, é eterno. E o que significa a crucificação de Jesus para nós hoje? Será que jovens têm um procedimento? Será que a palavra de Deus pregada para os jovens é uma coisa, para adultos é outra, para homens é outras, para mulheres é outros? A mesma palavra é pregada para todos. Se você quer ser um cristão, você precisa saber o que significa a crucificação de Jesus para você hoje, para nós hoje. A cruz de Jesus, ela, na cruz, Jesus se fez maldito em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Você hoje já não é maldito de Deus, você que aceitou Jesus, você que batizou, você que continua firme, você não é maldito de Deus, e não tem que andar como maldito. Você precisa andar como servo de Deus, como homem e mulheres de Deus, como jovens de Deus. Precisam vestir como homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele se fez maldito em nosso lugar. E hoje, eu e você, nós não somos mais malditos. É pelo contrário, nós somos abençoados, como nosso irmão Samir falou, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 2, fala sobre isto. Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Na cruz, Jesus derrubou aquela barreira que separava Deus. Aquilo que Adão fez só podia ser quebrado com o sacrifício perfeito. Algo que justamente o quê? Que retirava os pecados, aquela culpa.
Romanos capítulo 5, fala justamente que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem, muitos foram justificados. O livro de Romanos capítulo 8 fala que não existe mais nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados. Na cruz, Jesus derrubou a barreira que nos separava de Deus. Na cruz, eu e você, nós somos resgatados. Antes eu andava sem paz, sem Deus. Eu era separado de Deus. Mas Jesus derrubou essa barreira. E hoje, você não tem que ficar brigando com as pessoas. Você não tem que viver uma vida de tormento. Mas você precisa ter paz no Espírito Santo de Deus. Você precisa ter alegria no Espírito Santo de Deus. Você precisa, eu e você, nós precisamos rever os nossos conceitos da maneira como que nós andamos. Porque na cruz, Jesus derrubou a barreira que nos separava de Deus. E nós vimos que na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus, Ele nos aproximou, Ele nos trouxe para perto de Deus. Nós não somos igual as pessoas no mundo, que não tem paz, que não tem alegria, e se tem alegria, é uma alegria passageira. Porque nós, eu e você, nós somos reconciliados com Deus. É diferente. Eu não tenho que preocupar com o que o mundo está pensando de mim. Eu tenho que me preocupar com o que Deus está pensando de mim. Eu não tenho que pensar em ficar imitando o mundo. Porque a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Mas eu preciso ser imitador de Deus como filho amado. Eu preciso andar na luz como filho amado. Mas às vezes nós vemos tantas pessoas, tantos cristãos, que ainda não entenderam o que Jesus Cristo fez naquela cruz por cada um de nós. Não entenderam. Vivem a sua vida com ódio, vivem a sua vida às vezes em pecado, vivem a sua vida às vezes em amargura. Mas o que diz a palavra? Que Jesus nos reconciliou por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus na cruz, Ele nos perdoou. Essa passagem em Jeremias, Ele nos remete a lembrar, justamente Mateus capítulo 26, a partir do versículo 23, que é aquilo que nós fizemos agora, que é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Essa aliança aqui não é aquela aliança firmada ali com aquele povo de Israel. Em Jeremias 31, de 31 a 34, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei com o meu povo uma nova aliança, não conforme aquela aliança. Pois no versículo 31, capítulo 31, versículo 34, ele fala que na cruz, Jesus nos perdoou. Se Jesus te perdoou, irmão, não fique carregando essa culpa,
com você. Às vezes nós temos facilidade de perdoar as pessoas. Como a aula do Elcio hoje foi muito bem, viu, irmão? Que Deus continue te abençoando. Mas às vezes a pessoa tem aquela ideia de se flagelar. Não consegue perdoar os seus erros, as suas falhas. Você se condena a si mesmo. Você às vezes condena as pessoas que estão do seu lado. Julga de uma maneira errada as pessoas que estão do seu lado. E esse perdão de Deus é como se você não tivesse fazido nada. Ele está rasgando as suas dívidas, os seus pecados. Ou será que nós não temos pecados? Quando nós nos arrependemos, como nós pedimos perdão para Deus, Ele rasga aquilo ali e justamente te dá uma folha nova. Uma folha limpa. E aqui, Ele está falando, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quem está falando isso não é o Jeremias, mas é o Senhor. É o nosso Deus que está falando isso para nós. E essas promessas se cumprem justamente o quê? Na cruz de Cristo. Jesus, Ele é o poder de Deus para a salvação. Às vezes tem muitas pessoas que ficam em cima do muro. Tem muitas pessoas que estão ainda em decisão, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar, eu vou aceitar o sacrifício dele. Às vezes muitas pessoas ficam em cima do muro. Muitas pessoas estão indecisos, estão como a onda do mar. Não espere de Deus, de você com essa atitude, que você irá alcançar coisa alguma de Deus. E nós podemos ver que se você não tem poder para decidir, a cruz de Jesus tem. Você precisa olhar para a cruz de Jesus. Você precisa meditar na cruz de Jesus. Você precisa olhar firmemente para a cruz de Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Nós precisamos, porque a cruz de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 fala: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amanhã pode ser muito tarde. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade da vida eterna e não tiveram tempo? Quantas pessoas deixaram para o outro dia e não tiveram tempo? Aqui fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A cruz de Cristo, ela foi a maior demonstração de amor por cada um de nós. Jesus, ele morreu na cruz por cada um de vocês, meu irmão, por mim, mas por cada um de vocês. Vire para o seu irmão e fala: olha, Jesus morreu por você. Você pode virar para o seu irmão e falar: olha, Jesus, ele morreu por cada um de nós, individualmente por cada um de nós. Primeiro por Barrabás, aquela pessoa ali que foi trocado.
até o Barrabás. E muitas vezes nós não entendemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe cristão sem cruz. Se você não quer carregar sua cruz, você não é cristão. Se você não prega o Evangelho, se você não está interessado em pregar o Evangelho de Jesus, você precisa rever. Nós precisamos rever. Tem uma passagem que eu gostaria de ler, pedir aos irmãos que abram. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se você não tem uma cruz, você precisa arrumar uma. E aqui está falando. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa pregar o Evangelho. A sua cruz é renunciar aquelas coisas, às vezes os seus pecados. E você precisa assumir aquela identidade de cristão. Sabe, irmãos, o que significa a crucificação de Jesus para você hoje? Em Atos capítulo 2, primeira vez que foi pregado ali, houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. E a mensagem da cruz, ela é poderosa para salvar. E eu tenho certeza que ela alcançou a mim e alcançou você. E eu gostaria de falar para você, o que significa a cruz de Jesus para você hoje? Se você não aceitou Jesus, se você está, como se diz, pensando se vale a pena aceitar ou não o sacrifício de Cristo, eu desafio você a aceitar rápido. Eu desafio você, justamente o quê? A tomar uma posição, a descer de cima deste muro. Porque, como o irmão falou, o muro não pertence a Deus. Eu desafio a você a aceitar Jesus e aceitar o sacrifício dele na cruz por você. Jesus morreu por você, por cada um de vocês. E por causa do que ele fez, eu e você, nós somos sarados. Nós somos curados. Que Deus possa estar nos abençoando. Nós vamos ter agora, momento agora, da nossa período de oração. Se você deseja um pedido de oração, os pastores vão estar aqui na frente e nós iremos estar orando por você. Que Deus possa nos abençoar.